Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do MP Talks. Hoje estou com um colega médico que é palestrante, professor, especializado em medicina integrativa e fundador do Espaço Medicatrix, Rafael Fernandes. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite, estar aí com a gente e falar um pouquinho dessa especialidade aí que vem crescendo bastante e muitas coisas têm surgido, né? Tanto para um lado bom e ruim, e a gente vai desmistificar um pouco isso aí hoje nesse episódio. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Matheus. É um prazer estar aqui, né, no MP Talks e acompanhar seu trabalho aí. A gente já teve a experiência de trabalhar junto como médico, né? Vem se acompanhando aí nas redes sociais, um caminho quase paralelo, né? E é um prazer estar falando de medicina, de saúde, bem-estar e poder também falar de medicina integrativa, né? Vamos falar ao longo do episódio, como a gente comentou, desmistificar, informar, quebrar alguns tabus e trazer cada vez mais essa visão da medicina em paralelo aí para cuidar da forma preventiva, saúde e bem-estar de todos, né? Vamos lá. Exato. E iniciando já, né, na medicina integrativa, né, nesse teu no caminho durante a medicina, durante a faculdade, né, a formação médica, que eu acho que ela não termina, né, não fica só no término ali da faculdade. Quando que você vislumbrou, visualizou a medicina integrativa, assim, como um método, né? Como uma forma de saúde integral ali para lidar com os pacientes e tratar da melhor forma? Bom, eu comecei a faculdade de medicina ali, no primeiro ano eu estava em 2010. E eu sempre tive essa visão, eu queria fazer medicina. Quando entraram de fato, né, na faculdade, né, do meio para o final do curso, eu ficava pensando, o que eu vou fazer, né? Clínica médica, geriatria, medicina de família. Porque eu de fato queria ser só médico, assim, né? Geralzão. Né? E aí eu ia no meio do caminho, em 2012, um colega meu, que é um excelente médico integrativo também, clínico, médico de família, N terapias, e ele que me levou a ter esse olhar. Eu fui convidado para ir numa aula lá na UF, na Federal Fluminense, né? E assisti a aula de um médico, um PhD em saúde pública, um bom clínico também, que ele falava de medicina integral. E aquilo ali me deu um olhar, né? De fato, a aula dele é muito conhecida, né? Quebrava muito tabu, apresentando de fato a visão que a medicina que a gente tem hoje do tipo, digamos que... Tratar a doença, né? Isso. Uma visão um pouco mecanicista, linear, né? Doença X, remédio X. Um pouco limitado esse conhecimento, né? E aí o que eu percebi? Que a nossa formação, ela traz muito o quê? Anatomia, fisiologia, fisiopatologia, o adoecimento. Isolados, Isolado. Né? Aí vem cirurgia, quimioterapia, tratamentos, N tratamentos, né? Desde antibiótico a tratamentos crônicos de comorbidades. E a medicina integral, que na época era esse termo, hoje integrativa, e aí depois a gente vai até falar dos termos, o que é, o que não é, ela traz muito o quê? A cultura de vida, diferente da cultura de morte da farmapoder, né? Da intervenção. Então, o nosso corpo ele precisa do quê? Se movimentar. Se você ficar estagnado, vai adoecer. Então, a gente precisa pegar sol, beber água, se alimentar bem, fazer atividade física, dormir, trocar, relacionamentos. Então, tudo isso deixa o corpo funcionante, do ponto de vista físico, mental, emocional e até espiritual. Então, na verdade, a gente está sempre ali fazendo uma prevenção, reabilitando e tratando quando for preciso também, né? O medicamento, a intervenção cirúrgica, ela vai ter seu momento. Mas esse olhar me trouxe a primeira visão ali, digamos, em 2012, do que seria a medicina integrativa, né? E depois, ao longo da formação, eu fui buscar a melhor referência no país, né? Eu fiz a pós-graduação em medicina integrativa no Einstein, em São Paulo. No mundo, nós temos uma grande referência também, que é na faculdade lá do Arizona, o curso do integrativo Dr. Ale, né? Andrew Ale. E, de fato, assim, me foi abrindo muito o olhar para esse universo que é a medicina integrativa, que, na verdade, resgata muito conhecimentos antigos, né? Se a gente pegar a medicina biológica alemã, né? Você pega a homeopatia, Hahnemann. Se você pegar a medicina tradicional da Índia, né? A Ayurveda, que significa Ayurveda, Veda e Ayur é conhecimento da vida, ou conhecimento sagrado. Então, você conhecendo o seu corpo, você começa a manejar as coisas, né? Tudo unido, integral, tudo né? Integral, tudo Hoje integrando. em dia a gente aprendeu muito realmente no método que a gente aprendeu na medicina, né? Hoje em dia também falam novos termos, né? A medicina 2.0, né? Que é aquela medicina focada realmente no tratamento somente das doenças, né? Acabou ficando um pouquinho de lado, acho que não todos, né? Mas muito ensino acabou ficando um pouquinho de lado, essa parte integral realmente, englobando toda essa parte social, a parte mental, a parte do corpo em si, a espiritualidade também é importante. E tá voltando, digamos assim, um pouco essa parte, né? Não sei se chegou a ter a oportunidade de ler também o livro Outlive, da Medicina 3.0. Sim, conhecido. Ainda não li não, mas ele é uma referência boa. Né? Exato, que ele fala bastante também
né, desse retorno à medicina integral, né? Dos principais cuidados ali no nosso dia a dia, digamos, para, às vezes, evitar adoecer, né? Exatamente. Desde o início a gente já tá tratando, né? Aí a medicina tradicional chinesa também tem muito esse olhar, né? Os meridianos do corpo, a energia do corpo, os alimentos, as cores do alimento, né? Então você pega esse livro aí que você citou, que é uma referência, você pegar documentários ali, né, das Blue Zones, as áreas no mundo em que as pessoas de fato vivem de forma mais integral, mais saudável, como que isso vai propiciar a vida, né? E aí, estudando a medicina integrativa lá em 2019, comecei até antes da pandemia, né? Em 2020 abri ali, fundei o Espaço Medicatrix para, de fato, uma clínica trabalhar com essa visão, com essas práticas, agregando equipe, né? E você começa a entender, de fato, o que é e o que não é medicina integrativa, né? Então, hoje a gente está num grande boom da medicina integrativa, né? 2025, muito médico, muito terapeuta se colocando como integrativo e também o mercado para isso está muito em alta, né? A expectativa americana é que até 2028, 3 trilhões de dólares vão girar nesse mercado. Mercado wellness, né? O mercado wellness, longevidade, bem-estar, e aí entra yoga, aí entra atividades físicas, entra grupo de corrida, entra marcas e até equipamentos para isso, né? A vestimenta, né? E vende tudo para isso, né? Então, mas de fato é um movimento bom, né? Todo um mercado, né? Dispositivos, wearables, Isso. né? Que falam ali de Pra monitorização. acompanhar, monitorização de sinais vitais, né, de uma pessoa idosa ou de um atleta em alta performance, né? Isso tudo entra aí, até que você estava falando, aí tem até a visão da medicina 4.0, né? Onde você está no online, o paciente está monitorizado, você pode usar IA para te auxiliar, enfim, a gente está num momento realmente de muita evolução. E eu acho que o mais interessante é a gente ter essa visão de resgatar aquele conhecimento que é já conhecido, solidificado, né? Porque a gente fala de uma medicina nossa hipocrática, 500 anos antes de Cristo, a nossa medicina tem 3.000 anos. Se a gente colocar 2.500 menos 500 antes de Cristo. Tem algum tempo de aplicação e já deu para ver o que funciona e o que não funciona, né? E aí você pega uma medicina tradicional chinesa, indiana, né? E aí eles têm 6.000, 8.000 anos de conhecimento. E assim, é observando a natureza, né? Quando a gente fala assim, por que o homem faz isso, né? O homem observando os animais começou a comer aquele capim, né? O cachorro estava vomitando, aí ele comeu o capim. O outro estava, né, com diarreia, comeu aquela outra planta. Aí, os povos originários, né, o indígena, o aborígene, o africano, diferentes povos, essa planta é para isso, é para aquilo, um catálogo, né? Sim. E aí a gente entra, por exemplo, na fitoterapia. E a gente até se pergunta, né, a Angélica Fiuti, que é uma referência na fitoterapia brasileira, presidente da ABFIT, Associação Brasileira de Fito, ela fala, de fato, o Brasil não tem ali solidificado uma medicina tradicional brasileira. Mas deveria ter, né? Porque a quantidade de indígenas, né? A Amazônia. Então, assim, eu costumo dizer também para os alunos, né? O homem, ele não cria nada. Tudo está na natureza, né? E aí a gente pega, às vezes, algum profissional que fala, você acredita em fitoterapia, né? Acredita em Papai Noel, acredita em Coelhinho da Páscoa. Como uma... E mal sabe que, às vezes, eles estão prescrevendo a fitoterapia, né? Exato. Quando a gente fala de um AS. Sim. Ácido acetil salicílico, né? Exato. Os compostos químicos hoje, uma vez já foram fitoterápicos. Em química, né? Química. O que eles fazem é padronizar, né? Exato. Você pegar ali a planta salgueiro, salicilina, 100 miligramas de salicilina, aí vira o AS. A papoula vira morfina. Sim. Né? Então tem N produtos hoje, e aí você vê até o movimento da grande indústria, o que eles estão fazendo? Cada grande indústria quer ter os seus fitoterápicos padronizados em miligrama de dose segura para o ser humano de 70 quilos, né? Que é feito todas as medicações. 1,70 m, 70 quilos é uma fisiologia normal, média, né? Nas condições ali da CNTP, né? Sim. Então, a farmacêutica também não quer perder, né? Então, qual é a demanda do mercado? Então, eu acredito muito também que esse grande movimento vem dos próprios pacientes, dos próprios indivíduos, né? A gente está numa geração agora que não quer mais beber, fumar, né? Não quer perder a noite de sono. Então tá tendo um grande movimento, uma conscientização legal, sim, mundial, né? Muitos jovens já estão, né, bebendo cerveja zero, não usam drogas, não fumam, dormem cedo e tudo mais. Tudo bem que assim, muitos também estão sedentários, né? Sim. Fica dentro de casa ali, nas telas e tudo mais, mas já tem uma consciência, né? Costumo comentar isso com meus pacientes. Eu tô com 36, a gente tem uma idade semelhante, né? Sim. Mas eu cresci, os meus pais, a família, fazendo o quê? Comendo mamão com açúcar e cajá com sal. Pra criança ali, 5 anos de idade. Então, assim, a gente está pegando agora uma geração o quê? Obesa, hipertensa, diabética, por falta de informação. Exato. Então, a medicina integrativa pode ser uma coisa muito holística, muito uau, muito subjetivo. Não, é orientar. Pega sol, faz atividade física, bebe água, segura o sal, segura o açúcar,
Ó, álcool e cigarro, tudo bem, mas toma cuidado, né? Sim. Bons relacionamentos, estresse. Olha o que a gente está vivendo aí no burnout, né? O excesso de atividade, o CLT, ou até mesmo o cara que não é CLT, que ele trabalha 24/24, né? A busca incessante ali em performar, de alguma forma. De alguma forma. Seja na vida pessoal, né? O cara que às vezes gosta de sair, digamos assim, tá sempre querendo performar, saindo no parte social, no trabalho. O tempo inteiro tentando performar no trabalho. E por que eu não tô chegando, né? Eu acho que entra um pouquinho das redes sociais também nessa, né, no que a gente vive da grama do vizinho, né? A gente tá sempre se espelhando no outro. A gente tem mais facilidade hoje em dia de ver o que tá acontecendo, né, ao redor do mundo, né? As outras pessoas... É acessível, né? Exato, é acessível, né? Só que ao mesmo tempo, esse acessível, a gente tem que ter um filtro, né, de informações que pode... O que é real e o que é plausível para você, né? A gente tinha a visão ali, às vezes, de um artista. Você vê no cinema, numa novela, numa revista. Agora você entra ali e acessa a vida do artista. Ou do atleta de alta performance. Então, né, todo mundo acha que aquela vida ali é maravilhosa e perfeita. E o mercado tá por trás, às vezes, desse cara que é um artista. Né? Diferente da vida comum, né? Que a gente não é patrocinado, digamos assim, para fazer alguma... Né, usar algum alimento, algum suplemento, né? Divulgar alguma marca ou algum esporte, até mesmo. Isso aí. E aí ele vive aquilo e acaba que a gente filtra isso pra gente, né? Sim. E até a gente pensando nisso, começou a se vender muito, né? A medicina integrativa, né? O que é a venda... Né? Às vezes, o que realmente para você é a medicina integrativa nesse ponto, assim, no teu dia a dia, no Medicatrix ali, no consultório, como que você lida com isso, né? Às vezes as pessoas podem até te procurar com uma ideia de medicina integrativa e você desmembrar isso, mostrar o que realmente é para você esse trabalho. Eu costumo receber alguns pacientes, sim, até para se informar de fato o que eu costumo tratar, como é a consulta, né? Eu costumo explicar isso, né? Uma consulta em medicina integrativa, ela é uma consulta tradicional médica, no sentido em que você tem o quê? A identificação desse paciente, você tem ali a anamnese, né? Uma entrevista clínica, conhecer essa pessoa, né? Onde nasceu, de onde vem, mora com quem, qual é a atual profissão, quais são seus desejos, quais são os seus problemas atuais. Então você faz ali a tradição, né? QP, HDA, e aí você faz HPP, alergias, medicamentos. Como que está essa rotina da pessoa em uso? E aí o que eu comecei a aplicar? Desde o meu primeiro paciente, né? Que eu aprendi lá a visão da medicina integrativa, eu costumo abordar muito a questão da rotina da pessoa, porque eu vejo que isso é o que vai modificar, é o que vai de fato virar saúde, né? Que é a hidratação, e a gente conversa ali, 30, 35 ml por quilo, no atleta vai a 45 ml por quilo. Depende também onde então, você tá, né? Seu peso vezes 3 é o mínimo. Sim. Aí, e fora isso, bebe muito café, refrigerante, água, álcool, o que você bebe? Muita hidratação, é um mundo ali, só na abordar a hidratação. Alimentação, 4 porções de legumes ou frutas ali, verduras ao longo do dia, né? Qualidade, quantidade, podemos conversar sobre proteína, gordura, carboidrato. Carboidrato refinado, que é pão, biscoito, arroz, macarrão, ou ali os tubérculos ali, pegar um aipim, uma batata, uma cenoura, uma beterraba, tomate, enfim, N alimentos aí, né? Aí vem autocuidado. O que você gosta de fazer? Quando eu costumo perguntar para o paciente, você está com tempo, dinheiro e a boa companhia, o que você faria? E a pessoa fala, nossa, nem sei. Não é uma realidade tão longe, né? Sim. Então é o autocuidado. Eu gosto de ficar embaixo do cobertor vendo Netflix. Não, eu gosto de dar uma caminhada, eu gosto de ir ao ar livre, eu gosto de tirar fotografia, eu gosto de gravar um podcast. Então aquele é o teu autocuidado. Tu gosta daquilo. Se você parar de fazer isso, você vai deixar de ser você, né? Então o autocuidado pode ser o dominó na pracinha ali dos coroas, ou o futebol dos amigos, ou o social, um barzinho à noite. Você tem que ter um autocuidado. Aí vem a atividade física, 150 minutos por semana, que a gente costuma falar, né? 3 treinos de 50, é importante. Aí vem gestão do estresse. Como é que tá a tua rotina? O que tá te estressando? É o teu ambiente de trabalho, é a tua família, né? O que dá para manejar? O meio, né? Qual meio tá te estressando mais? Para tentar lidar com isso, né? O sono, dormir às 8 horas com qualidade. Essencial. Aí vem sexualidade, vem relacionamentos, vem a saúde financeira. Quem não tá bem financeiramente não vai dormir, vai gerar estresse, vai desencadear tudo. Vai beber, vai fumar, né? Vai fazer merda ali, não vai conseguir se regrar. Vai achar algum escape para aquilo. E um ponto final que eu coloco ali, um 10º pilar, né? E é a espiritualidade. E aí, o que é a espiritualidade? Diferente de religião, né? Religare, né? Vem a conexão com Deus ou não, o divino, ou o que você quer que acredite. Às vezes o paciente é até ateu. Eu falo, então vamos trabalhar sua consciência. Ser um bom cidadão, tua memória, cognição, manter ali o teu cérebro, tua visão de mundo do jeito que você acredita, né? Porque muito que a gente... Acho que é uma questão que as pessoas confundem até, né? Espiritualidade e religião. Sim. Né? Às vezes linkam muito isso, né? Acha que espiritual é ter uma religião, né? É ter alguma...
né? Alguma coisa em si ali nesse sentido. Uma crença, um dogma, mas não exato. necessariamente, né? A religião, ela vai ter, né? Vai ter essa instituição ali, né? Que faz parte. E se for positiva para a pessoa, tudo bem também, né? Então, acho que o papel ali da medicina integrativa e espiritualidade é essa. Você pratica algo, pratica individualmente, então, no seu dia a dia. Vai lá no seu grupo, na sua missa, no seu culto, né? no seu grupo de meditação, de yoga, né? Enfim. Então, esse olhar é o básico. Você fazer uma boa anamnese, fazer uma avaliação da rotina de saúde e bem-estar da pessoa, que eu falo que são os pilares integrativos. Se for pensar, né, parece que é o que a gente aprendeu o básico, mas porque é tão difícil, né, a gente às vezes aplicar no início, ou a gente vê como aplicar tudo isso, que a gente aprendeu isso realmente, se for pegar lá no início da faculdade. É o básico ali de prevenção de saúde, bem-estar, que a gente não valoriza tanto, né? E aí, o que tem de a mais, então? Como é que você vai tratar esse paciente, esse indivíduo, né? E aí você fez o exame físico completo ali, entendeu as dores e queixas, pode coletar uns exames laboratoriais, imagens que for preciso. E aí, o que a gente consegue? Melhorando tudo isso, hidratação, alimentação, atividade física, sono, ali é o básico, é aquela MEV, né? Mudança do estilo de vida, que a gente preconiza. Mas eu posso, através dos exames laboratoriais, entender uma deficiência, né? De B9, B12, de vitamina D, de algum sal complementar. A gente entende aí, né, a parte ali ortomolecular, que tipo de sal mineral, substância vai ajudar, às vezes, não evitar uma cãibra, a dormir melhor, a ter mais disposição do dia, né? Então eu entro aí com uma suplementação ortomolecular. Eu posso entrar com uma suplementação fitoterápica. Então a gente tem planta para tudo, tá tudo na natureza, né? Você tem azia, você tem insônia, você tem ansiedade, você tem estresse, tem depressão, tem planta para tudo tá na natureza. Eu também trato muito com cannabis, né? Então a gente tem os canabinoides aí, THC, CBD, CBN, CBG, então a gente está evoluindo muito na área da cannabis também, que não deixa de ser uma planta, né? Não é fitoterapia, é planta medicinal, então entra junto. Eu vou manter também a alopatia, então se eu precisar de um antibiótico, né, de um antihipertensivo, de um antidiabético, auxiliar uma obesidade, então, e principalmente ter esse olhar, né, do multidisciplinar. Às vezes esse paciente ser acompanhado quando possível, né? Eu tenho uma equipe, né? Uma equipe excelente que todos têm esse olhar integrativo. De fato, tem um nutricionista, um preparador físico, psicólogo, as especialidades da medicina, se comuniquem, né? Se comuniquem. Isso é integrativo, né? Então, você olhar o paciente no físico, mental, emocional, espiritual, fazer uma boa anamnese, conhecer quem você está lidando, fazer o exame físico, ver as taxas ali laboratoriais do sujeito, tratar de forma interdisciplinar e muitas das vezes, né? O que é mais importante para aquele indivíduo? O que de fato é palpável para ele? Onde ele vai conseguir fazer a atividade física dele? Qual a grana que ele tem de investimento? Ah, Rafael, mas isso é muito caro. Eu pratiquei medicina integrativa há 5 anos no SUS. Trabalhei nas principais comunidades do Rio de Janeiro, Complexo do Alemão, Cantagalo, Rio das Pedras, Santa Cruz. Eu fazia yoga, meditação, sempre que possível. Um paciente que tinha uma condiçãozinha melhor, eu falava, compra essa cúrcuma aqui pronta da farmácia, faz esse chá daqui. Comunidades ali que tinham horta. Então, a própria população já sabia aquele conhecimento. Tá ali. Fazer a planta. Maneja, né? Manejar. E às vezes a criança estava ali, né, comendo um salgado, um guaravita e uma outra coisa ali já de manhã, né? Então, muito assim, comum. Mãe, faz um aipimzinho com manteiga de manhã, que às vezes é mais saudável. Cozinha um ovo. Né? Então, assim, a alimentação também top, ela não é tão mais cara. Sim. Eu sei que a alimentação é cara. Dá um quilo de carne, trabalho, às vezes, dá um pouquinho mais de trabalho, mas se você comprar ali legumes, verduras, frutas, umas frutas da estação, a fruta que está em alta, eu sei que um morango, uma lixia vai ser caro. Mas então, se a gente pensar ali nos pilares, é tudo básico, é tudo da vida, né? É a natureza, é a orientação, então cabe mais orientar aquele sujeito, né? Sim. E aí entra o último pilar, que o paciente ele não tem que ser passivo na medicina integrativa. Pelo menos a gente não quer que seja, porque ele vai ter muito mais resultado, né? Você manda e ele faz. Não, ele tem que ter o retorno, né? Tem muito essa coisa. Tem que vir muito dele, né? Tem que vir muito dele. A gente chama ele de interagente. Ele é internacionalmente responsável pelos atos, né? Sim. Porque se a gente pensar, tem um paciente que fica ali fora esperando, né? Pô, o doutor tá demorando, atrasou, chegou atrasado ao almoço. Tem o doente, que é aquele que tá no hospital, né? Ele tá doente, é o leito 202, que tá com isso, tá com apendicite, que tá com uma lesão ali, né? Tem o cliente, que às vezes é visto o cara que vai te gerar dinheiro, né? Numa prótese, numa quimioterapia, numa porcentagem de farmácia e manipulação, né? E tem o interagente, que é aquele que quer ser responsável pela sua doença junto com você. Esse tipo de cara, o indivíduo, o paciente, ele vai ser muito mais ali feliz no seu tratamento. Por quê? Porque ele abraça a causa. E a gente sabe que tem N perfil de pacientes, né? De doentes ou de interagentes. Ele realmente participa, ele né? Participa, isso é importante. Do tratamento dele. Isso aí. Porque muitos eu acho que chegam, às vezes, tentando transferir, né, a responsabilidade, às vezes, de um mau hábito, né? Ali pra dentro do consultório, pro responsável, né? Digamos, pro médico, não melhorei por causa disso, mas acabou que não fez algumas coisas, né? Que é de responsabilidade deles, né? Por mais que a gente consiga, né? Acho que instruir, acho que, igual você falou,
de quando você trabalhou, né? Em todos os locais, assim, sempre tentando instruir e explicar o que é, ó, isso daqui você tem que fazer melhor por causa de diversos fatores, né? Só que cabe a ela aplicar aquilo. Claro. Né? E é isso, aí vai ter o paciente que ele vai saber lidar melhor com aquilo, né? Não vai ficar tão passivo, né? E aí a gente entra até numa condição que se a gente pegar um paciente de 30 anos, 35, saudável, o médico fala o quê? Você não tem nada, sai daqui. Então, na verdade, tem muito colega médico também que não sabe tratar o paciente saudável. E aí a gente entra na manutenção. Sim. Então, medicina no SUS é isso, né? A medicina de família ela é preventiva, uma boa clínica médica também, e principalmente a geriatria. Também estudei geriatria. A geriatria, por si só, ela tem que ser integrativa, né? Então, hoje eu falo com os pacientes sobre ser saudável, mas como aplicar, então, esses pilares, a medicina integrativa na comorbidade? Pô, hipertensão. A diretriz de hipertensão desse ano, 2025, atualizada, né? Foi atualizada 2024 lá no Congresso Europeu, reduziram a pressão arterial ali, né? Por uma dosagem abaixo, né? A aferição abaixo, 12/8, considerando ali 14/9 hipertensão. Mas a diretriz de hipertensão desse ano, brasileira, ela traz o que eu tô falando dos pilares integrativos, que eu falo desde 2020, né? Ela fala sobre o controle de sal, atividade física, sono, ela colocou espiritualidade. Né? Uma colega cardio esse ano no Congresso Brasileiro de Cardio, ela mandou, olha, Rafael, que legal, um estudo sobre yoga. As pessoas que praticam yoga, os asanas, respirando, elas têm um benefício. As que praticam yoga com asana, respiração, mas com devoção, com meditação, elas têm mais benefício. Então, olha só, o papel da espiritualidade. Você pode fazer yoga como ginástica. Sim. Vai ter o benefício. Vai ficar elástico, vai tonificar, vai circular, vai respirar. Mas o cara que tem uma devoção na yoga, que ele se entrega a Deus, ao divino, né? O Deus que ele acredita ali, ele também tem um upgrade ali nos benefícios. Sim. Né? Então, quando você está falando de controle de hipertensão, senta com os pilares. Vamos lá, vamos hidratar, vamos reduzir sal, vamos fazer atividade física, vamos dormir melhor. N coisas aí para ajudar na pressão. Exato. Diabetes, mesma coisa, porque você está reduzindo carboidrato refinado, açúcar, né? Obesidade, também. Síndrome metabólica, também. Hipo e hipertiroidismo, vai precisar entrar com a medicação, mas controlando isso aí também tem um ajuste. Sim. Câncer, 25% de quase todos os tipos de câncer são reduzidos ali com atividade física. Né? Eu acompanho o congresso da Rede Dó, Oncologia Dó há 5 anos, vou desde a época que era acadêmico, e hoje a gente tem uma sala lá, uma mesa com cronograma de atividade só sobre medicina integrativa. O time lá da Rede Dor do Arte Integrativa é excelente, tem puxado à frente aí. Aí entra esse olhar da espiritualidade, entra o olhar do paliativismo no Brasil, né? O professor Alex aí, que é pioneiro, né? E até consultor do Ministério da Saúde dentro da área, né? da paliação. Então, assim, isso aí você está já falando de câncer, já está falando de envelhecimento, aí você vê demência, sarcopenia, depressão. Ansiedade. Tem um outro livro, né? Fiquei feliz de chegar aqui e ver o meu livro ali, né? Quero saúde, não quero só remédio. Para quem não sabe, quero saúde, não quero só remédio. O Rafael foi coautor. Ele me deu de presente aí quando a gente servia lá na Marinha juntos em 2020. É isso aí, né? Tempo naval. E trocava bastante ideias sobre essa medicina realmente. A gente já conversava, né? Isso aí. Exato. Muito bom. E aí tem outro livro que chama O Fim do Alzheimer. Que ele mostra que... hoje a gente tem teste genético que vai mostrar ali tua porcentagem de chance de ter Alzheimer, porque sua mãe, seu pai teve, alguém teve. Tudo bem, e aí, o que você vai lidar com essa informação? Né? O que eu vou fazer com isso? E agora? Pode te gerar mais estresse, vai excitar mais tua célula, o teu gene ali, o teu telômero, do que de fato, pô, legal, eu tenho a chance, então agora ainda mais, eu vou ser ainda mais saudável, vou me preparar ainda mais. O que eu posso fazer? E também não quer dizer que se você tem um gene aumentado, você vai desenvolver aquilo. Mas você pode reduzir ainda mais essa chance, né? Aí a gente entra na parte integrativa atual, né? Então, assim, vamos estudar um teste genético para já saber quais doenças você tem risco. Ok, tá legal, tô entrando com a parte da medicina integrativa. A gente pode entrar na parte da espiritualidade mais profunda, né? Então, assim, a gente vê, de fato, pessoas até em paliação ou câncer, né? Em que o cara, de fato, ele se entrega, né? Você tem 3 meses de vida. Tem um limite ali, né? Tem uma terminalidade. Tem uma terminalidade. Você vai trabalhar com a espiritualidade. Então, assim, a espiritualidade, nesse momento, estudos mostram que a pessoa até morre melhor. Ela aceita melhor a vida, né? Tem gente que tem medo da morte. Sim. Então você encara como uma terminalidade, né? O ciclo renascimento, vida e morte faz parte, né? Você acreditar ou não nisso. Então você tem muito esse papel da espiritualidade nesse apoio, né? E o que não é medicina integrativa, e eu defendo, levanto essa bandeira hoje em dia, né? A gente falou desse olhar aí de uma consulta, de uma avaliação, exato, de uma suplementação, né? Mas a gente vê também o uso indiscriminado disso. Né? Então você vê o médico sempre sendo assediado, né, para prescrever aquele tipo de remédio, aquele tipo de cannabis. Eu vi que alguém tá tomando, tá tendo resultado, pelo menos ali na telinha tá tendo algum resultado bom, também quero aquilo. Isso aí. Aí a pessoa vai te procurar já querendo aquela suplementação da moda, né?
Então a gente vê hoje aí as canetas, né, a medicação que está em alta para emagrecimento. Então as pessoas estão perdendo peso, mas de fato também perde músculo, né? Você tem necessidade de fazer naquele momento? Exatamente. Você já mudou teus hábitos para você usar algo disso? A facilidade, né? Então hoje a pessoa está eutrófica, querendo fazer ali a canetinha famosa para, sei lá, no verão tá... Né, no shape, no seco, né? Até que ponto é saudável esse excesso de estímulo, né? Muito promulgado aí pelas redes sociais, é o que a gente tá falando, né? A pessoa ali sarada, forte, feliz, toma esse suplemento, tome isso, tome esse produto. Será que ela tá saudável? Será que ela tá saudável, né? Fisicamente, mentalmente, ali, emocionalmente. E até o corpo, né? Porque a gente sabe, perder peso ali abruptamente, você vai ter sarcopenia. O teu corpo, às vezes, não tá acompanhando, né? Então, um processo ali mais saudável, mais real possível, né? Planejado, né? 3, 6 meses, um ano, você consegue ter uma melhor performance ao longo da vida, né? A gente está falando que hoje em dia a gente vai viver cerca de 100 anos, né? Então... E outras doenças vão aparecendo, né? O câncer, digamos assim, né? Os tumores, eles tendem a aumentar porque acaba que as células vão vivendo mais e se multiplicando e cada vez errando mais essa multiplicação, digamos assim, de uma forma mais simples, né? É isso aí. Vai gerando outras doenças, né? Que a gente tem que começar a tratar. Mas no final, acho que todas acabam sendo prevenidas de alguma forma. Se você tiver uma boa massa muscular, né? Se você tiver um estoque, digamos, de massa muscular, né? Um exercício físico que te leva a isso, uma boa alimentação, né? Consegue acabar prevenindo isso para você ter uma longevidade, né? Viver mais, digamos assim, só que com qualidade de vida também, né? Na longevidade eu costumo dizer, né, que a gente começa a envelhecer aos 40. O tratado de geriatria, fisiologicamente, a gente começa a envelhecer aos 40. A gente tá no ápice da nossa vida ali 25, 35, né? Você até comentou, a gente tá vivendo mais, vai ter mais câncer. O Homem das Cavernas morria com 18, 20. A gente não tinha antibiótico até 1930. E as coisas vão evoluindo. Então a gente tá atendendo agora pacientes com 100, 104, né? Se eu não me engano, o recorde é 118, 120 anos de idade que alguém já viveu, né? Então, assim, a gente vai ter mais comorbidade. A célula tá envelhecendo. É o teu corpo ali, né? Um mecanismo que vai... e aí vai vir, né? As próteses, né? Vai ficar ali o robô mesmo. Vai ter uma prótese biônica que vai substituir um membro, uma válvula cardíaca, um coração, os órgãos que a gente consegue transplantar quase todos, né? Praticamente. Uns mais difíceis, outros não, né? Um marca-passo ali, né? Então você consegue ir colocando o seu corpo. Então, a Medicina do Amanhã também, que é um outro livro, né? Ele fala disso, né? Se você unir os conhecimentos tradicionais antigos com as práticas saudáveis que eu te falei, perdi um membro, bota uma prótese. Faz um estudo genético e bloqueia esse gene para gerar um câncer. Tem nanopartículas agora que estão botando na sua corrente sanguínea, ele vai lá tirando a placa de colesterol. Imagina, igual um Pac-Manzinho ali, desobstruindo. Digital, né? Aí daqui a pouco... Irreal, né? Parecia. Tem uns que meio que queimam, faz um ímã, oxida os radicais livres. Então, assim, jogar um chipzinho desse você ali vai meio que te limpando ali, fazendo meio que uma limpeza, né? Sim. E atrelado ao controle das suas comorbidades e saúde mental e tudo mais, né? Então, assim, a gente está evoluindo. O homem, ele vai ter tanto a parte, né, tecnológica como conhecimento antigo também para se manter, né? E aí eu vejo que um dos booms, assim, eu acompanho muito, né, a área também aí de demandas, né, econômicas para a área da saúde, e eu vejo que as principais demandas desse ano, de 2025, foram tecnologias de informação e a medicina integrativa, que é o wellness, saúde e bem-estar, né? Porque tecnologia de informação é isso, é IA. É um centro de simulação onde a gente dá aula hoje para os alunos com manequim, com robô que tem todos os sinais vitais ali, né? E como você falou aí, esses mecanismos que você tem um anel que você vai monitorizar o seu paciente, você vai ter um relógio, tem pacientes idosos que podem ter um sensor que se ele caiu, a queda abrupta já sinaliza o cuidador familiar, né? Ou a enfermagem ali do home care, que o paciente caiu. Às vezes até abre ali um estofamento para ele não bater a cabeça, né? Um colar cervical que estufa, igual um colete inflável. Você tem um direcionamento de câmeras na casa, por IA, que vai mostrar um movimento estranho, está deitado há muito tempo no sofá. Você pode monitorizar tudo isso, né? E ainda assim, resgatar aqueles conhecimentos que a gente falou. Então, base, né? Acho que o fundamento base ali continua. Aquela medicina tradicional que, olha, esse chazinho aqui é bom pra isso, esse alimento é essa hora, né? A gente sabe que, se você tomar cafeína 10 da noite, vai desregular ali teu sono, né? Se você começar de manhã com um tipo de alimento, vai te dar mais energia ao longo do dia, né? Então, assim, esses conhecimentos, unidos às tecnologias, vão nos dar muita longevidade, saúde, bem-estar
E aí eu também costumo dizer o seguinte, aí a gente vai ter que adaptar a nossa mente, né? Porque assim... Saber utilizar isso, né? E tanta informação rápida, né? Nossos avós, 1950, televisão no Brasil. Aí em 2000 a gente já tá com iPad, iPhone, celularzinho aqui, relógio no celular. Então assim, 50 anos já evoluiu muito rápido, né? E aí tem essa questão também de adaptação nossa com essas tecnologias. E a gente vê, né? A IA, a quantidade de informação que nasce numa IA, com tanta coisa, né, sendo muito atualizada, rápido, né? O que vai ser em 2030, né? A gente vai ter super IAs ali, super agentes em cada área, né? E até nós mesmos, né? A quantidade de estudo que a gente faz agora, eu teria que pegar o tratado lá na biblioteca, ler aquele tratado todo, fazer uma rascunha à mão, ou até digitalizar, ok. Hoje eu baixo um PDF de uma diretriz, a própria da hipertensão, leio ela ali na tela, pô, legal, agora eu vou pedir aqui para essa IA organizar os principais tópicos. Bate 24 com 25. O que tem de atual? O que tem de novo? O que se mantém? Monta um slide para mim sobre isso. Monta um podcast sobre... Então, assim, é muita informação, muita coisa borbulhando. E a gente tem que se adaptar também e filtrar o que é palpável, o que é real, né? E aí eu acho que isso também vai trazendo um pouco para a população esse grau assim que a gente tem de ansiedade, de estresse com a modernidade. Aumenta, né? Isso. Muita informação ali na tela, na TV, que muita gente não assiste, mas aí foram criando os streamings para a pessoa assistir aquele canal, aquela novela na hora que ela quer. Aquele assunto aí tem as redes sociais, né? As redes sociais hoje demandam o mundo, de fato, onde está tudo ali sendo embutido, né? E aí eu acho que cada um tem que filtrar também, senão a gente vai num efeito manada, né? Faça isso, compre isso, né? E aí quando você se vê, você nem queria aquilo, né? Então, eu acho que a medicina integrativa também tem esse olhar muito preventivo, humano, atento, mas de resgatar o sujeito, né? Aí pega um pouco da espiritualidade, né? Que é saber quem é você, né? Quem é você? O que você quer fazer? Né? Qual que é a sua profissão? Você quer ser pai? Você quer ser médico? Você quer ser trabalhador? Você quer ser CLT? Você quer ser empreendedor? O que está faltando na sua vida? Olhar para dentro. E aí, de fato, é onde a gente acredita que está a cura, né? Ou pelo menos o equilíbrio disso, né? Acho que a medicina integrativa trabalha muito nesse olhar. Um movimento que eu tenho feito muito, assim, pessoal e até indicado muitas pessoas é meditação e yoga, cara. Não tem jeito. Eu acho que são práticas aí milenares e diversos povos também tá ali a prática da meditação, da introspecção, do silêncio, né? Peraí, não vou tomar essa decisão agora. Deixa eu pensar aqui, amanhã eu vejo, deixa eu almoçar primeiro que eu tô com fome, tô com vontade de fazer xixi. Acalmar a mente ali naquele momento que você pode tomar uma decisão, às vezes. Pode tomar uma decisão ali, que é o que a gente vê. O cara buzina, o outro desce do carro, puxa uma arma e atira no outro. Então, assim, se tivesse respirado um pouco mais, né? Pensado, perdoar, olhar, entender aquele próximo, né? Ter um pouquinho ali de empatia, compaixão. Então, acho que quando o sujeito ele se conhece, e aí que eu acho legal, porque tem até uma frase do Jung que ele fala, né? Antes de querer tratar alguém, pergunta se essa pessoa quer ser tratada, quer ser cuidada. E o meu movimento foi muito esse, assim, porque quando eu saí de casa com 16 anos, eu queria fazer medicina. E aí, em 2010, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu conheci a meditação. Então, a medicina e meditação, que deriva de Medere, que é cuidado, foi muito em paralelo. E aí eu entrei até em parafuso na faculdade, né? Porque lendo doença, remédio, papapi, papapá. Eu falei, cara, mas calma aí, tem um mundo espiritual aqui que tá mostrando que se eu cuidar desse chakra assim, se eu meditar assim, se eu fizer atividade física, se eu surfar, se eu treinar, eu vou ficar bem. Será que eu vou precisar daquilo? Não é melhor eu fazer isso aqui prevenido que precisar daquilo? Mas se eu precisar também, ok? Então me deu um dilema. Só que aí eu me encontrei. Eu percebi meu papel como ser humano, como médico, no mundo espiritual. E aí eu, cheguei no espiritual. E aí depois o família, casa, consultório, carro, financeiro foi mais fácil, ao meu ver. Sim. Então eu fiz o processo inverso, que às vezes a pessoa ela tem a vida, casa, compra bicicleta, casa... Quer tentar fazer todo o processo antes para depois entender quem sou eu, né? Quem sou eu, E fica aquela busca incessante, né? Qual é o meu objetivo? Que muito também se fala hoje em dia, né? Qual que é a minha função aqui? O que eu devo fazer aqui no mundo, digamos assim, exatamente. Né? Às vezes a pessoa se sente, né? Tem um trabalho... Né? E não se sente satisfeita com aquele trabalho porque às vezes ela não entendeu, né? O seu papel ali. Exatamente. Na verdade, ela não se entendeu. Muitas das vezes pode ser frustrante, né? Exato. E aí é isso, porque o cara ele vai, né? Graduação, pós-graduação, casamento, e quando ele se vê, às vezes, ele com 60 anos, o filho casou, saiu de casa, tá com neta, ele tá sozinho, viúvo, né? Na viuvez, nossa, caramba, construí isso tudo, corri tanto e agora eu tô aqui sozinho. Mas quem sou eu? Aí vai se conversar com Deus, com o divino, vai buscar. Eu fiz esse processo invertido, né? Eu fiz a minha busca, visitei N lugares, igrejas, religiões, templos, livros, fiz uma busca muito mental, li muito, e aí com a meditação eu consegui compreender isso, e aí depois o processo foi mais fácil, não que tenha sido maravilhoso, né? Sim. Mas hoje eu compreendo o meu papel como pai, como esposo,
né? Como médico, como educador, como professor. Ao longo do caminho fui abdicando de coisas, né? Então hoje eu não faço uso de álcool, de drogas, né? Uso ali a cannabis até medicinal, um CBD durante o dia, um CBN à noite para dormir melhor. Quando eu preciso, eu faço a minha suplementação ali anualmente, acompanho com nutricionista, com preparador físico, né? Então, assim, de fato, hoje eu vivo o que eu tô falando e quanto mais eu vivo, mais eu vejo que faz sentido. E perceber esse movimento mundial de pacientes, de profissionais buscando isso, eu vejo que é um caminho muito promissor. É um caminho, assim, muito verdadeiro, palpável, assim, real, né? Eu fico feliz de ver esse movimento. Você aplicou, né? Na sua vida, digamos assim, e é o que eu acho que deve ser, né? Exatamente. E também você fala, assim, como você tá também em contato com... formando, né? Digamos, novos médicos, né? Você tá nessa etapa aí como professor, né? O que você tenta passar para eles ali também? Como que é a visão, né? Digamos, da nova geração, né? Que já cresceu, digamos assim, hoje em dia quem tá na... Tela na mão, o cara entrando com 17 hoje, ele, né, nasceu ali... E mostrar pra ele, ó, a meditação ou, né, digamos, o outro tipo de método ali, como que você vê isso ali na atualidade, na formação médica? Cara, eu vejo que o meu principal objetivo ali é formar médico generalista. Ele tá fazendo uma faculdade, uma graduação em medicina. Independente do que ele for fazer... Eu falo, vocês têm que saber aqui uma anamnese, um exame físico, as principais comorbidades, lidar com um pouco de tudo para quando olhar e falar assim, cara, esse movimento tá estranho, parece um trauma ortopédico. Vou solicitar uma radiografia e encaminhar por ortop. Né? Não, isso aqui realmente pode ser um sinal de uma diabetes. Então eu vou solicitar um exame tal, vou tratar tal e encaminha quando for preciso. Mas assim, se ele souber dali, ser um bom clínico, ele vai gerar um bom cardio, endócrino, né? Tem muita gente na dermato, ortopedia, cirurgia. Então eu sempre falo que eles têm que ter esse olhar humano. Ser um bom médico tecnicamente, mas desenvolver também as habilidades e atitudes médicas, né? Tem até a matéria lá, o RAM, que trabalha isso. Então, resgatar esse olhar daquele médico que chega na casa do paciente com a maleta na mão, né? Então, assim, aquele hábito, né? O médico de família. É o médico da família, médico né? chega ali na VD, na visita domiciliar com a maleta, observa tudo, chega, toma água, um café, sabe lidar com as situações, ele pode ir ao hospital ver o paciente, ele tem um consultório, o paciente vai até ele. Isso é uma medicina antiga, tradicional, que eu acho que eu tento valorizar neles. E quem quiser fazer N áreas, primeiro tem que ter essa base, né? E aí, trazendo esse olhar integrativo, quando eu entrei na faculdade há um ano atrás para dar aula, eu resgatei a Liga, que é a LIAME, Liga Acadêmica de Medicina e Espiritualidade da Unigran Rio, que eu ajudei lá na época, fazia parte do movimento, em 2015. Então, assim, a Liga que está fazendo 10 anos esse ano, a gente resgatou. Vi ali uns alunos que tinham um pezinho ali no olhar integrativo, né? A própria presidente da Liga, ela é yoga terapeuta, ela faz veterinária, faz medicina, tem um olhar todo holístico lá. A gente até brinca, ela é a nossa bruxinha lá, né? E aí ela tem todo esse olhar e ela puxa esse movimento e aí tem, de fato, os alunos ali envolvidos, né? Na época, em 2000, lá, na época que eu entrei na faculdade em 2010, aí em 2015 esse movimento estava acontecendo. A primeira palestra que eu fui dar em Medicina Integrativa em 2012 na faculdade foi dentro da Liga de Saúde Mental. Né? E eu recebo até hoje paciente falando assim, vai lá no Rafael, ele é um excelente psiquiatra. Tem pacientes que acham que eu sou psiquiatra. Né? Mas porque tem esse olhar, geriatria e tem um olhar ali na saúde mental sempre, né? Lógico. Mas aí a pessoa acha que eu sou psiquiatra, porque eu paro, escuto, converso, avalio, né? O ponto ali, mas faço um exame físico completo, com um bom clínico, então ter esse olhar é importante. Então é isso que eu trago para os alunos, né? Da gente estar, assim, num momento muito atual de tecnologia, mas não ficarem ali na superficialidade. De olhar aquele paciente atrás da tela do computador, de só usar IA, de próximo, caneta. Número, né? Porque o mercado da medicina tá isso, né? Tudo pejotizado, né? As grandes empresas, corporadoras, né? Ganhando aí muito em cima do médico, né? Então tem até uma frase, né? De uma pessoa falecida que dizia, né? O médico, ele é a mão de obra super especializada mais barata que existe. Então a gente acaba ficando refém, né? De plantões, de serviços, de altas demandas no SUS e no particular. Então acho que a gente tem também que levantar essa bandeira, né? Eu faço parte lá da Comissão dos Médicos Jovens da AMB, Associação Médica Brasileira, então a gente busca cada vez mais valorizar o médico, sabe? A gente também tem que saber se valorizar a nossa hora de serviço numa teleconsulta, numa consulta no consultório, numa VD, numa visita hospitalar. O médico vale muito e o médico tem que se valorizar, fazer um bom serviço, entregar um bom serviço, né? Para se manter ali na nossa profissão. Porque, de fato, vai ter muito médico, está formando muito médico. Então, vai se diferenciar. Quem já tiver a técnica, que isso é o básico que tem que ter, e tem muita gente que não tem, então você já saiu na frente. Se você tem um olhar um pouquinho mais habilidoso, mais sociável, sabe conversar, sabe entender aquele paciente, aí você vai sair diferente no mercado. E o que eu costumo falar para eles, vai saber mais quem atender mais.
Quem fizer mais anamnese, mais exame físico, né? Exato, é a prática, a vivência que a gente vai aprendendo, né? É que nem viver. Mais casos, mais fácil você vai conseguir identificar o primeiro sinal daquela doença, isso aí. Um achado ali. Um achado. E viver, né? Eu falo, a medicina, a vida e a meditação é um eterno aprendizado. Então, aquele médico que mais se enfiar no Brasil, viaja no exterior, atender a população, ele tá vendo um ser humano diferente, né? Eu não conheço a Rússia. Então, um dia que eu atender um paciente russo, eu já convivi com vários russos aqui no Brasil. Eu tenho uma demanda. Agora, um médico, não, eu fiz um intercâmbio, fiquei 6 meses na Rússia. Ele vai ter aquela melhor ali. Sim. Então, você não vai ser melhor em tudo. Você vai aprender o básico, tem que saber ali, anamnese, exame físico, hipertensão, diabetes e tal. Mas quanto mais você viver uma boa vida, se relacionando com as pessoas, né? Desde dar bom dia ao porteiro, ao vizinho, aos familiares e tudo mais, você vai estar trocando, cara. Isso é troca cultural, né? Isso é cognitivo, um aprendizado ali, você olhar a pessoa, o movimento dela, a língua, né? Quanto regionalismo a gente tem no Brasil, né? País continental, o paciente que chega e fala, doutor... Culturas e jeitos, né? Comi uma comida remosa, né? O que é remoso? Doutor, tô com uma frieira, tô com uma coceira, tô com uma... Então, assim, vários, né, vocabulários vão ser aprendizados ali na prática, no dia a dia. Então, quem mais atender, né? Quem mais fizer anamnese, quem mais fizer exame físico e prescrever, a gente vai aprendendo. Costumo falar com eles também, que eu acho que você viveu isso, né? Sim. 1 ano de médico formado, parece que a gente aprendeu mais a faculdade inteira, né? Exato. Porque, de fato, a gente tá muito no teórico ali e agora é você, né? Aplicabilidade. E não tem a responsabilidade, né? Você sempre tem ali o professor, né? O preceptor por trás. Então, acaba que você acha que não foca tanto, isso, né? É diferente. Ali realmente. É você, o carimbo, a caneta e o procedimento que você for fazer, né? Exato. Então, até você vai pegando a mão, né? Uma intubação, uma profunda, né? Uma parada. Quanto mais você fizer, mais você vai treinar. E a tecnologia hoje a gente tem os centros de simulação para isso. Vamos treinar, né? Vamos treinar nos manequins, vamos fazer ACLS, ATLS, né? PHTLS, tem várias formas de você simular, de você estudar isso, né? Uma área que eu acabei entrando na faculdade de medicina, eu atualmente estou terminando o fellowship de simulação em saúde, e aí vi esse mundo que é simular, né? Para você treinar antes de fato exercer. Isso é legal, principalmente na hora da formação. E eu acho que o médico que se diferenciar é esse cara que vai estar ali sempre de forma humanizada, atenta, mantendo-se bem na parte técnica, né? Atualizado, prescrevendo de acordo com o paciente. Quem entra é aquele interagente. Eu costumo falar, já chegou o paciente para mim e fala assim, de bolo, eu quero tomar cannabis porque eu tô depressivo. Olha, não vai adiantar para depressão. Apesar de ter um outdoor aí dizendo que trata tudo, diabetes, hipertensão e até depressão, não trata. Estudos e a prática clínica a gente vê que não. Então saiu com inibidor de recaptação de serotonina. Não saiu com cannabis. Exato. Então assim, eu não quero vender cannabis. Eu vou prescrever quando tiver indicação. Tudo que eu trabalho é com indicação, né? Sim. E aí a gente entra naquele boom também do que se tem feito. A medicina sempre foi assediada pela prótese, pela quimioterapia. Então hoje eu recebo representantes, farmácia de manipulação. Doutor, 30%, 40% vai para você. Falo, não preciso, dá o desconto pro paciente. Cannabis, a cada prescrição você pode ganhar tanto. Não quero, pode dar pro paciente. Uma amostra aqui para testar esse suplemento, esse sachêzinho, tá tudo bem, posso testar aqui, uso, beleza. Mas assim, a gente vê como que a gente é assediado, né? Para prescrever e ganhar. Isso aí é no mundo, né? Exato, sem indicação. O tratamento de infusão, então a gente vê muito aí a soroterapia, né? R$1.000 ali, um sorinho fluorescente, né? Para dar um up ali na pessoa. Tudo bem, tem suas indicações. Não estou dizendo aqui que é uma coisa totalmente obsoleta, né? Tem suas indicações, tem suas reposições, IM também. Tudo bem indicado, né? Como tudo você bem falou, indicado. Assim, acaba que muito se confunde, né? O assédio, igual você falou, da indústria, né? O assédio da indústria. O tratamento específico, né? E acaba que super indica, né? Super indica, às vezes acaba sem acontecendo indicação, uma super indicação de alguns métodos, alguns tratamentos, né? Isso. E isso confunde até mesmo a própria população, né? Acaba entendendo assim, como você falou, o paciente já chega querendo alguma coisa específica porque viu que tá em alta, que funcionou no vizinho, ele já até provou. Alguém acabou prescrevendo ou utilizando e aí ouviu falar, né? E acaba, né, se dispersando às vezes e confundindo, né? De um modo geral. É até uma demanda que a gente fala do paciente de hoje. O paciente foi na sua consulta segunda-feira. Ele coletou o exame de sangue. Quando ele pegar o exame de sangue, ele vai pegar aquele PDF, ele vai ler no celular, ele vai jogar na IA, ele vai perguntar pro primo médico, ele vai jogar no Google. Então, assim, quando ele chega na tua consulta, ele já sabe tudo que tá alterado, o que não tá, e fica ali. Não, doutor, mas a minha TGP tá 45. TGO ali, né? A gente tem uma marca ali. Aí você fala assim, não, calma, isso são números. Não, mas eu vi que pode ser esteatose ecólica, pode ser hepatite, pode ser, né? Aí ele já cria um pânico, né? Então, aí a gente fala também, olha, não tô tratando números, não tô tratando exame. Doutor, tem como ver esse exame? Eu uso muito Posso, isso. Depois de ver o paciente. Exato, eu uso muito isso na ortopedia, na parte da medicina esportiva, né, do exercício. A ressonância, né? Eu falo, a ressonância é um exame muito sensível. Então, assim,
O que eu quero ver ali? Ela vai mostrar tudo. Qual Se foi a você teve indicação? alguma inflamação, ele vai aparecer. Isso. Uma sugestão de tendinite. Mas às vezes a dor que você está sentindo não é isso exatamente. Isso. E aí tem que pausar, né? Explicar isso nos exames. Aí com a IA também, né? Todo mundo já joga ali. No Google, joga no chat GPT, na IA correspondente, e acaba dando um resultado ali alarmante, né? E aí cabe a gente realmente ponderar tudo isso, examinar o paciente, fazer toda aquela anamnese antes de tratar o exame, né? Tratar o paciente em si e, de uma forma geral, entender todo o contexto dele social, Esse é o a caminho, rotina, né? os hábitos, né? E acabar que a gente vai trabalhando isso diariamente e aprendendo. Né? Cada paciente é um aprendizado novo pra gente. Da mesma e a forma. medicina integrativa, ela não tem esse papel, às vezes, de ser uma especialidade ou uma área da medicina. Eu costumo dizer, medicina não tem sobrenome. Medicina é medicina. A medicina integrativa talvez seja esse nome gourmetizado para resgatar esses valores aí, esses conhecimentos tradicionais que a gente trouxe aqui hoje. Mas a medicina integrativa ela pode ser aplicada em qualquer especialidade. Vai ter o pediatra integrativo, o clínico, o geriatra, o psiquiatra. O cirurgião integrativo. Mas se ele já tiver o olhar integrado, ele não precisa ser integrativo. Ele por si só ele já é. Né? Então a gente vê o anestesista, o cirurgião que tem esse olhar, né? Então tem uma anestesista lá, colega nossa, que ela fez medicina do estilo de vida, fez coach de saúde e bem-estar, super atleta, super saudável. Então assim, ela tem esse olhar. O pré-op dela ali, o pré-anestésico, a anamnese dela já vai ter um olhar diferente. Tudo, já vai talvez ter um olhar humanizado ali, levar uma né? consulta de fato, né? Vai ver o paciente antes ali. Então acho que a medicina integrativa ela deve seguir com uma abordagem dentro da área da saúde e bem-estar, né? A gente não precisa levantar essa bandeira de tem que defender isso, tem que estar, né? Apesar de eu estar aí no movimento educacional até de trazer uma pós-graduação em medicina integrativa aqui no Rio de Janeiro, como eu comentei, e convido a todos para conhecer esse olhar da medicina integrativa. Fala pra gente um pouquinho também como te encontram, né? Se quiser falar um pouquinho também dos seus projetos, você também está muito envolvido nessa parte de saúde, estilo de vida aí no Rio de Janeiro como um todo, né? Com vários eventos, né? E também suas redes sociais e o Medicatrix. Ótimo. Convido a todos para estar em contato aí com a gente, né? Através do Instagram, eu tô lá como Dr. Rafael Fernandes, e lá vocês já vão ver de cara o link do Espaço Medicatrix, que é a nossa clínica de saúde e bem-estar aqui no Rio de Janeiro desde 2020. E o Rio de Janeiro ele é muito propício para a área da saúde e bem-estar, prática esportiva, né? Então, hoje em dia, a gente faz parte do calendário carioca de eventos. 2026, até convidar vocês aí. A gente vai ter o Rio Surf Doctor, que é a competição de surf para médicos e acadêmicos de medicina. O Rio Fight Doctor, que é a competição de jiu-jitsu para médicos e acadêmicos de medicina. E aí, esse ano, a gente vai estrear o Medita Rio, um evento voltado para yoga, meditação e terapias integrativas aqui no Rio de Janeiro. E a corrida integrativa. A gente quer fazer um corre integrativo. Do tipo, caminhada 500 metros, 1 quilômetro, paciente às vezes cadeirante, com pet, né? A criança, kids, todo mundo. Quer correr 10, quer correr 21, vai e volta no 21, faz 42, né? Sim. Então, assim, a gente faz uma corrida integrativa, onde todo mundo vai participar. O paciente, o profissional da saúde, todo mundo está correndo junto ali em busca da saúde e bem-estar. E esses movimentos, assim como a medicina integrativa, eu acho que é uma forma de a gente estar informando a população, né? A gente tem que trabalhar com prevenção, deixar esse legado de saúde e bem-estar e também manejar, que acho que um dos principais problemas da nossa cidade do Rio de Janeiro é a violência. Então, quanto mais a gente trouxer saúde, bem-estar, atividade esportiva, atividade lúdica, atividade educacional, alinhados aí, a gente se preocupa muito com as ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU até 2030, a gente está levando cultura de paz, está levando educação, está levando ali igualdade de gênero, está levando trocas, né, entre empresas parceiras para promover e evoluir a humanidade. Eu acho que a gente não tem que deixar só na mão dos governantes, não. Eu acho que se cada ser humano fazer o seu papel aqui, ó, eu como carioca, como brasileiro, né, tive missões aí pela Marinha, né, alguns lugares do Brasil, fui para Venezuela, pela AFIA também fui agora para a Amazônia, conheci a Amazônia, a gente fez um trabalho lá de atendimento, 3 dias de atendimento lá à população ribeirinha. Então, o que cada um puder somar no seu papel, no seu conhecimento mínimo, né, eu costumo dizer, eu sei muito pouco sobre a vida, sobre a medicina, sobre a medicina integrativa, mas a gente aprende, né, na prática. Sim. Então, o pouco que eu sei, eu levo ali, já ajuda, né? Eu aprendo também. Então, acho que é esse olhar, esse convite para vocês praticarem cada vez mais saúde e bem-estar. Tem um vídeo lá no Instagram que eu deixo lá, que são os 10 pilares da saúde e bem-estar. Ele é palpável, praticável para qualquer pessoa e é gratuito. É você com você mesmo. Precisando de orientações, estamos aí com a nossa equipe integrativa. Sensacional, Rafa. Muito obrigado mais uma vez aí. Muito bom esse bate-papo sobre saúde integrativa. De um modo geral, né, a saúde no contexto atual. E queria agradecer vocês que estão até o final aí acompanhando a gente. Nos siga nas redes sociais, dr.mateuspezini e também mptalks.podcast. Só seguir e nos vemos no próximo episódio. Um abraço.